como eu, Demétrios, me sinto. É uma imagem que eu tenho de mim mesmo. Isso é autoimagem. Só que a autoimagem, ela é construída na nossa realidade e ela é construída muitas e muitas vezes a partir do que os outros querem que nós sejamos. E aí, eu preciso me enquadrar naquilo que meu pai quer que eu seja, minha mãe quer que eu seja, meus irmãos querem que eu seja, o padre quer que eu seja, os católicos querem que eu seja, os corintianos querem que eu seja, e assim eu vou sendo nesta vida aquilo que eu não sou. Eu vou sendo aquilo que os outros querem que eu seja. E assim eu vou construindo uma imagem de mim mesmo que não corresponde à minha realidade. E aí lá no primeiro encontro dava o exemplo. Uma pessoa, o pai e a mãe, desde pequenininho, você é especial. Você é especial. Nossa, você é muito especial. Você é diferente dos outros. Olha, você é todo especial. E a pessoa vai crescendo e ela vai querendo ser aquilo que o outro pensa. Então ela tem que ser primeira em tudo, tem que ser perfeita em tudo, tem que estar à frente de tudo. E quando ela não consegue, ela se frustra e vem sofrimento. Por outro lado, uma pessoa que o pai e a mãe começa a dizer: você é burro, você não tem competência nenhuma, você não serve para nada, você faz tudo errado. E as outras pessoas também, a pessoa vai crescendo e a pessoa vai tendo uma falsa imagem de si mesma, porque a pessoa se considera muito menos do que ela é. Então isso é autoimagem. E eu brincava com vocês dizendo que a autoimagem ela tem mais ou menos uma vida própria. Quando a gente começa a perceber nossas feridas, a autoimagem, para não ser desmascarada, ela acaba nos protegendo da dor, evitando que a gente mexa na ferida. E aí, a autoimagem, ela gera mecanismo de defesa. Aí o exemplo que eu dava para vocês, faz de conta, na confissão. A pessoa se confessa, o padre, quando começa a chegar perto da ferida e fala: ei, você já percebeu que você faz isso? Por que é que você age assim? Por que é que você faz desse jeito? O padre tocou na ferida. Tocou na ferida, a pessoa não volta mais. Mecanismo de fuga. Ou, o padre falou e não gostei. Mecanismo de reação. E assim vai indo. A gente não deixa tocar na ferida, porque tocar na ferida dói. Então, o laboratório da alma quer fazer com que a gente se liberte da prisão da autoimagem, através do autoconhecimento, que nos leva a perceber nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossos erros. E isso, ao conhecer, precisamos nos aceitar que somos limitados, defeituosos, problemáticos. Então, o autoconhecimento deve nos levar à autoaceitação. E quando nós nos aceitamos com nossos erros e fragilidades, por contraditório que seja, nós passamos a nos transformar em pessoas melhores. Nós passamos pela autotransformação. E conforme nós ingressamos na autotransformação, nós nos sentimos realizados, porque descobrimos o sentido da vida. E assim, então, da autotransformação, nós alcançamos a autorrealização. Então, mais ou menos, esse é o caminho do laboratório da alma. E nós dizíamos que nós utilizaríamos, basicamente, 3 ferramentas. A primeira ferramenta, o estudo da filosofia e psicologia. E eu falava: não tenham medo. São as introduções, as chamadas de atenções, alguns conceitinhos que nós introduzimos que nos ajudam a enxergar melhor. O segundo instrumento,
a espiritualidade cristã. Por quê? Porque Jesus é o maior conhecedor do funcionamento da mente humana. Se tem alguém que conhece o nosso interior, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso jeito de ser, Jesus conhece. Ele conhece profundamente o nosso funcionamento. Por isso, entender como que Jesus vê o humano ajuda-nos a nos entender. Porque Jesus é quem mais entende sobre nós. E a terceira ferramenta, o terceiro instrumento, claro, estudo e meditação. Estudar, conhecer algum material, as folhinhas. Inclusive, mandei para vocês hoje 2 folhinhas, tá? Mandei para vocês hoje 2 folhinhas. Quem não colocou o seu e-mail, ainda essa noite, coloca novamente o link. Você preenche lá, coloca o seu e-mail lá no formulário, que eu vou colocar o link no nosso canal. E ali você pega, coloca o seu e-mail, que eu te mando a folhinha, tá bom? Eu te mando as folhinhas e assim vocês vão acompanhando aí. Voltando, o estudo, conhecer um pouquinho, ter um pouquinho de material, e a meditação, que é olhar para si mesmo. Meditação é olhar para si e se perceber. Então, são aí os instrumentos que vamos utilizar, ok? Hoje, nós damos uma introduzida na dinâmica do conhecimento da mente a partir de Jesus. A partir de Jesus. Nós definimos, no encontro passado, a psicologia como o conhecimento acerca do funcionamento da mente. Tudo começa na cabeça, nós falávamos. Tudo começa na cabeça. O pecado começa na cabeça, as minhocas começam na cabeça, a inveja começa na cabeça, as coisas boas começam na cabeça, o equilíbrio começa na cabeça. Tudo começa na cabeça, na mente. Jesus, ele conhece profundamente a mente humana. A mente humana. Jesus, ele, pelo povo judeu, ele era chamado de Messias. Não, ele não era chamado de Messias. Nós, os cristãos, é que chamamos Jesus de Messias. O povo de Deus esperava o Messias, e eles esperavam que o Messias fosse um monarca, alguém que fosse reinar sobre Israel, e esse reino, ele ia se impor diante de todos os outros reinos da terra. Logo, eles esperavam uma espécie de governante que iria libertar Israel. Eles esperavam isso, um governante que ia libertar Israel. No entanto, Jesus vem e fala: o meu reino não é deste mundo. Opa! Então parece que a expectativa do povo judeu não se encaixa com a realidade que é Jesus. E quando as expectativas não se encaixam, nos frustramos. Eu dizia no encontro passado que a expectativa é a mãe do sofrimento. Quando nós esperamos muito de uma coisa, a chance de ter decepção é muito grande. Porque quanto maior a nossa expectativa, maior a chance da realidade não corresponder à expectativa. Tem até aqueles memes de internet: expectativa, realidade. Expectativa, a gente tirando foto da lua, a lua daquele tamanho bonita. Ai, vai ter a lua azul tal dia, a gente tira foto no celular, é aquele pontinho branco desse tamanho. Que a gente, mesmo aumentando no celular, não tem muita noção.
entre a expectativa da foto e a realidade da foto, com o equipamento que nós temos, a distância é muito grande, a frustração é 100%. 100% de frustração. Então, quanto maior a expectativa, maior pode ser o tombo que a gente leva, a frustração. O povo de Deus esperava um monarca que ia botar para quebrar, ia expulsar os romanos, ia dominar os medos, ia dominar os persas, ia dominar os babilônios, ia dominar os gregos, ia dominar os romanos, ia dominar os indianos, ia dominar todos os impérios do mundo. Vem Jesus, um ou outro reconhece que Jesus é o Messias, e as pessoas começam a perceber que Jesus Messias não é um monarca, porque ele mesmo fala, o reino dele não é deste mundo, ok? De um jeito ou de outro, todo o povo esperava um libertador. E Jesus, ele é libertador. Só que ele não é o libertador esperado pelo povo judeu. Ele é um outro tipo de libertador. Jesus, ele liberta as pessoas por meio dos seus ensinamentos. Então Jesus não é um Messias que vem se impor pela força, que vem se impor pela arma, que não vem se impor pelo poder, como neste mundo se impõem os monarcas, os poderosos, os governantes desse mundo. Jesus não é esse tipo de Messias, não é esse tipo de libertador. O estilo de libertar de Jesus vem de suas palavras, de seus ensinamentos e de seu exemplo de vida. Por isso, então, o ensinamento de Jesus é um ensinamento que leva à liberdade. À liberdade. E o ser humano pode possuir a liberdade trazida por Jesus. O contrário de liberdade é escravidão. O contrário de liberdade é escravidão. Os ensinamentos de Jesus, lá do passado, eles nos alcançam no presente, porque seus ensinamentos, eles são universais, são presentes. E conforme vamos conhecendo a pessoa de Jesus, e vamos conhecendo o seu jeito de ensinar, nós vamos nos dando conta da verdadeira liberdade que ele traz. Por isso, então, é preciso, primeiro, conhecer melhor a pessoa de Jesus. Quando a gente procura, por exemplo, um psicólogo, a gente procura o psicólogo tentando conhecer um pouco, olha, esse cara é bom, essa moça é boa, você conhece alguém que já passou por ele e dá resultado? Como que é esse psicólogo? Como que é essa psicóloga? Isso. Uma vez, atendendo confissões, estava todos os frades atendendo confissão na missão, aí tinha lá os frades, tudo, atendendo confissão, e tinha um frei que a fila dele era grande, a fila desse frei. Era grande a fila, uma fila muito grande, né? E ali, um outro frei, as filas eram menores, e começou a acabar a confissão daqueles freis, e aí então a pessoa na igreja, vem confessar com o frei aqui. Aí uma pessoa falou, não, eu quero confessar com esse frei que ele é bonzinho. Quero confessar com esse frei que ele é bonzinho. Eu não sei o que ela captou naquele frei, mas ela foi com a cara do frei, foi com a simpatia daquele frei, e ela colocou no coração, aquele frei é bonzinho, eu quero me confessar com ele.
Nós procuramos nas relações, nós procuramos conhecer aquele com quem nós vamos conversar, aquele com quem nós vamos abrir nosso coração, abrir nossa vida. Nós procuramos isso. Jesus é aquele que nos conhece profundamente, conhece o funcionamento da mente humana profundamente, e para compreender a proposta que ele tem, é preciso que nós também o conheçamos um pouco melhor. Um pouco melhor. E com isso, conhecer Jesus do jeito que ele é, ajuda-nos a entender sua proposta. Proposta esta que ela é entendida pelas pessoas não pelo modo direto, que é o conhecimento de Jesus através do seu jeito de ser. Mas a gente acaba conhecendo Jesus com um filtro, que é o filtro da religião. E cada religião vai filtrando aspectos de Jesus, segurando uns, permitindo outros, e com isso, Jesus ele é apresentado de maneira parcial pelas pessoas. Querendo ou não, toda religião acaba fazendo isso, até nós, quanto religião católica, fazemos isso. Omitimos, seguramos alguma coisinha, soltamos outras coisinhas, acabamos filtrando um pouco a imagem verdadeira de Jesus. A religião faz isso muitas vezes, ali tudo. E ali então, conhecer o jeito desse Jesus ajuda-nos a entender o jeito que ele conhece a mentalidade humana, o funcionamento da mentalidade. E conhecendo esse jeito, nós poderemos conhecer melhor a proposta psicológica que Jesus tem para cada um de nós. Gente, são bilhões de pessoas neste mundo. E são quase, pelo menos aí, 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus. Dessas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, quantas será que o conhecem de verdade? Quantas pessoas dessas bilhões têm um conhecimento de Jesus, um conhecimento verdadeiro de Jesus? Então, olhar para Jesus é necessário para entendermos o jeito que ele vê, do jeito que ele conhece o funcionamento da nossa mentalidade, da mentalidade humana. Então lembrar, conhecer o funcionamento da mente humana, essa é a nossa definição básica de psicologia. Tá? Psicologia é o conhecimento acerca do funcionamento da mente humana. Ok? Então, isso é psicologia. Jesus tem um profundo conhecimento do funcionamento da mente humana. Ele conhece o ser humano de verdade. Ele conhece. Ele tem uma proposta de libertação, que não vem pelas armas, que não vem pelo poder, que não vem pela riqueza. A sua libertação vem pelo conhecimento de sua palavra e de seu exemplo. Ele tem um método psicológico que liberta o humano. E nós vamos conhecer esse método psicológico. A cada encontro do Laboratório da Alma, nós vamos apresentando esses aspectos da metodologia de Jesus. Essa metodologia se encontra no Evangelho e na tradição. Só que, para conhecermos isso, nós precisamos de saber procurar. Sem saber procurar, nós não encontraremos um método. Então, um pouco a minha função com vocês
é ajudar-nos a descobrir o método que está dentro do evangelho e da tradição, só que o jeito que a gente lê, a gente não percebe. A gente não percebe o que está acontecendo. O exemplo que eu dava, o exemplo da missa de hoje, tem a parábola de Jesus lá hoje. Jesus, ele conta a parábola e diz que ele vai, que o patrão vai tomar posse de um reino, chama os empregados, 10 dele, e dá 100 moedas para cada um. E ele vai. Quando ele volta, ele chama os empregados para acertar as contas. Um empregado, olha, rendeu 100 vezes, rendeu 10 vezes, tem aqui, 1.000 moedas. O outro, rendeu 5 vezes, 500 moedas, eita. O outro, olha, eu escondi num lenço, porque eu tinha medo, tá aqui suas moedas. E aí o patrão fica bravo com esse último, e manda dar para aquele que tem 1.000 as 100 moedas dele. Aí a gente fica na parábola. Mas, chamando a atenção, eram quantos os empregados? Eram 10. E os outros 7? Os outros 7 passa batido, ninguém percebe. Ninguém se pergunta, a gente relê o texto, e ninguém se pergunta. E os outros 7 empregados? O que aconteceu com eles? Os outros 7 somos nós. Nós é que somos os outros 7 empregados. E o que nós faremos com as moedas que nós vamos lá? Vamos fazer render os frutos ou vamos esconder num lenço? Então o que acontece? No dia a dia, a gente relê a palavra de Jesus, mas essas passagens, esses detalhes passam despercebidos. E por isso nós não conseguimos perceber o método psicológico que liberta, proposto por Jesus. Se liberta, a pergunta é, liberta do quê? Bem, liberta de escravidão. Mas qual a escravidão que Jesus liberta? Uma passagem sobre isso nós encontramos no Evangelho de São João. Tanto no capítulo 8, como no capítulo 9 vai aparecer isso, e até no capítulo 10 vai aparecer isso. E é o seguinte, no capítulo 8, Jesus está tendo um grande conflito com as autoridades judaicas. E as autoridades judaicas estão criticando profundamente Jesus, e Jesus então ele rebate as autoridades judaicas, dizendo para as autoridades judaicas que, olha, vocês são filhos da mentira. E eles falam, nós não somos escravos. E eles falam, vocês sim, são escravos. Não, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. Chega uma hora que Jesus fala, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, a palavra que surge no horizonte da escravidão é a palavra pecado. Mas lembre-se, eu falei no primeiro encontro, repito aqui, o conceito de pecado que Jesus nos coloca não é o conceito religioso. Não é religioso. Jesus também coloca o pecado como um conceito religioso, mas aqui não. Aqui é mais do que o pecado como o sentido religioso. Como é o pecado em sentido religioso? Aquilo que desagrada a Deus. Não é assim que a gente fala? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Este é o conceito religioso. No entanto, o conceito psicológico proposto por Jesus indica que o pecado são forças internas que nós temos que nos levam a ser menos do que nós devemos ser, do que nós podemos ser. São forças que fazem com que eu e você não sejamos
aquilo que devemos e podemos ser. O pecado é aquilo que nos segura, é aquilo que nos limita, é aquilo que nos aprisiona, é aquilo que nos escraviza. Então, quando nós pensarmos na escravidão, a escravidão é a escravidão do pecado, mas o pecado não no sentido religioso do termo, mas no sentido psicológico do termo. Ok? Isso é muito importante e a gente não pode ir para frente sem entender isso. O conceito de pecado não é o pecado religioso. É o pecado psicológico. Forças dentro de nós, que nós aderimos a elas e elas nos impedem que nós sejamos quem nós devemos ser. Imagem e semelhança de Deus, imitando a pessoa de Jesus. Nós nos tornamos aquém daquilo que devemos ser. O pecado nos aprisiona de tal maneira, e dominados pelo pecado, nós não crescemos. Nós não crescemos. Nós nos tornamos infantis no sentido ruim do termo. Nos tornamos infantis. Aí o famoso exemplo, eu faço uma pintura, me dediquei 30 minutos para fazer a pintura. Meu amigo, minha amiga se dedicou 1 mês para fazer a pintura. Nós apresentamos as pinturas, a minha e a dele, aí lá a pessoa elogia dele e eu fico com raiva dele. Eu gastei só 30 minutos na minha pintura, ele gastou a vida lá fazendo aquela pintura, e aí ele recebe um elogio, dentro de mim eu fico com ciúmes, eu fico com inveja da pintura dele, né? Eu fico aborrecido, e eu fico, como fala, embirrado e emburrado. Eu fico dominado pelo ciúme, dominado pela inveja. Só que aquele lá dedicou 30 dias de trabalho. Eu só fiz 30 minutos. E eu gostaria de ir. Ai, Demétrios, seu trabalho está maravilhoso. Mas eu não me dediquei tão suficiente como ele. Então, essa força dentro de mim, que faz com que eu fique com inveja dele, essa força é o pecado. Que me torna infantil, que faz com que eu seja menor do que eu devia ser. Eu já era para ser adulto, eu já era para ser consciente, eu era para ficar feliz com o trabalho dele, dela, e falar assim, olha, o seu trabalho ficou muito bom, a sua dedicação valeu a pena. O meu ficou meio assim, também só 30 minutos, era para falar isso para ele. Mas não, aqui dentro de mim, ai, seu trabalho ficou bom, né? Ficou lindo o seu trabalho. Isso é o pecado. Essa força psíquica que está aqui, na cabeça da gente. Está aqui. E Jesus sabe como isso funciona. E Ele sabe como a gente se liberta disso. Daí o seu método é isso. Então, a noite de hoje, eu tenho que convencer vocês que Jesus tem método e que vale a pena conhecê-lo. Então, esse é o nosso trabalho hoje à noite, tá bom? Para, no próximo encontro, que vai ser ano que vem. Ok? Vai ser ano que vem. Até lá, vamos estar soltando vídeos, tá bom? Até lá, soltando vídeos. Mas vai ser ano que vem, o terceiro encontro no ano que vem vai ser sobre a crise existencial. A crise existencial. A partir dela, vamos ver todas as crises. Então, a crise existencial. Vamos conversar sobre isso no nosso próximo encontro. Jesus também, o método dele ajuda nesse sentido. Tá? Ajuda nesse sentido. Muito bem. Então, a verdadeira liberdade trazida por Jesus
Jesus teve a necessidade de mostrar que nós vivemos em um estado de escravidão, como as autoridades judaicas viviam em estado de escravidão, mas as autoridades judaicas, não percebiam que eram escravas. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Foi a resposta deles. Não somos escravos de ninguém. Jesus fala, são sim. Quem é escravo do quem peca é escravo do pecado. Então, Jesus, ele precisa nos mostrar que vivemos em estado de escravidão e que nós não temos consciência da nossa escravidão. Daí a necessidade do método autoconhecimento. E conhecendo as escravidões do qual nós fomos submetidos, autoaceitação. Sim, eu sou escravo do pecado. Eu senti inveja dele. Eu senti ciúmes. Eu quis rasgar o quadro que ele pintou. Eu quis socar o quadro na cabeça dele. E se puder, eu vou matar ele essa noite com o chavinho da meia-noite, com o chumbinho comprado lá na agropecuária do seu Tião. Ok? Assumir, tomar consciência que eu sinto isso, admitir que eu sinto isso, assumir que eu tenho isso dentro de mim, é o primeiro passo para eu me libertar disso. Para eu me libertar. É o primeiro grande passo para isso. Então Jesus, para nos libertar da escravidão, ele precisa nos mostrar que somos escravos. Somos escravos. Escravos do pecado. Tão escravos que a gente acaba de confessar e quando a gente sai no confessionário, a gente já faz o primeiro pecado. Nossa, o padre demorou nessa confissão, hein? É isso, já sai isso. A gente está em estado de graça, acaba de comungar na missa, quando sai da missa, sai antes da bênção final. Né? Ai, demorou muito, deixa eu ir embora. E assim a gente vai fazendo. Então o que acontece? Somos escravos do pecado. E ninguém quer ser escravo, nós queremos ser livres. Ninguém quer ser escravo, queremos ser livres. Mas somos escravos do pecado. Então, nós vivemos um estado de escravidão e não sabemos que somos escravos. Somos prisioneiros. E Jesus, ele tem proposta para nos libertar disso. Os ensinamentos de Jesus, então, eles têm o objetivo de fazer que, pouco a pouco, nós vamos percebendo essa realidade maior que existe dentro de nós. E conforme vamos percebendo essa realidade, vamos dando passos para a liberdade. Tem um detalhe interessante, tá? Não é para você desanimar. Mas aquilo que nós somos e que nós devemos ser, aquilo que está dentro de mim, em potência, em essência, e que deve crescer até eu atingir o meu máximo, você atingir o seu máximo, não cabe na existência de nossa vida nestes 120 anos máximos que eu e você podemos viver. Não cabe aqui. Então, tudo que a gente faz aqui é importante. Porque nós não temos todo o tempo do mundo. O pouco tempo que temos aqui, ele é importante. E as decisões que nós tomamos aqui vão nos afetar de maneira incrível. Nesta vida e na próxima. Nesta vida e na próxima.
Então, Jesus, ele procura ensinar a verdade sobre nós mesmos, mostrando que se cada um de nós entender que estamos vivenciando uma miséria interior, nós também poderemos descobrir com ele a causa desta miséria interior. Sabendo a causa, nós podemos corrigi-la. Aí vem a autotransformação. Se eu sei que o problema do meu carro é a bobina, o que eu vou fazer com o carro? Vou trocar a bobina. É isso. Vou trocar a bobina. Se nós descobrirmos as causas que fazem com que eu e você sejamos menos, eu e você tenhamos desequilíbrio, eu e você sejamos dominados por essas forças internas que nos tornam menos do que somos, se eu e você com Cristo descobrir isso, nós poderemos modificar e corrigir essas estruturas internas, o pecado, que habita dentro de nós. Reforçando a ideia, pecado aqui entendido de forma psicológica e não de forma religiosa. Como que a gente lidar com o pecado na forma religiosa? Evitando o pecado e se confessando depois que pecou. Essa é a nossa resposta religiosa. Psicologicamente, nós precisamos conhecer a proposta de Jesus, ok? Então, olha, a má notícia de hoje é essa. Nós somos prisioneiros e escravos e não percebemos isso. A boa notícia é que quando a gente percebe, a gente vence. Essa é a boa notícia, ok? Desconfie de si. Desconfie dessas forças internas dentro de nós. E lembrando que quando nós chegarmos perto delas para modificá-las, mecanismos de defesa aparecerão para que a gente não corrija aquilo que deve ser corrigido. Mexer com a mente, mexer com a alma dói. Falamos isso já outra vez. Dói. E nós tentamos evitar dor. Lembrar do passado do qual eu estou ferido dói. O que eu faço? Esqueço o passado. E às vezes o mecanismo mental apaga o passado e nós não temos lembrança do passado, só que nossas estruturas internas lembram e muitas vezes estamos desequilibrados no presente porque temos um passado ali do qual nós não curamos a ferida. Então isso acontece com muita frequência também. E muitas vezes, então, nós esquecemos o passado. Ele foi oculto pela nossa autoimagem, pelos mecanismos de defesa de nossa autoimagem. E estando oculto, eu não sei que existe, eu esqueci, isso não está na minha mente. Acontece. Um exemplo meu. Trabalhando numa paróquia em Hortolândia, tinha lá uma pessoa que eu assumi a paróquia, padre novinho, era tão bonitinho, 27 anos de idade. A coisa mais fofa eu era. E ali então, né, há 20 anos atrás, não é? Estava nessa paróquia, tudo, né? E lá tem uma pessoa que é muito solícita. E essa pessoa, ela ajudava a gente ali dentro, né? Da comunidade, tudo, ajudava bastante. E nos 6 primeiros meses de paróquia foi tudo bem.
Mas a partir do 6º mês, eu comecei a tratar mal essa pessoa. A responder com grossura, a dar coice, a não querer ficar perto dessa pessoa. E a voz dela começou a me irritar. Essa pessoa. Até que essa pessoa tomou coragem e veio falar comigo, ela veio falar comigo, lá vem ela falar comigo, meu Deus. Ela veio falar comigo, diga, eu tenho uma coisa para te perguntar. Eu falei, pode perguntar. Por que é que o Senhor está me tratando mal? Eu? Que mecanismo é esse? Negação. Não estou te tratando mal. Negação. Está me tratando mal sim. Aí ela deu uma pequena lista de quando eu tratei mal. Um caderno. Foi um caderno com as vezes que eu tratei ela mal. E ali tudo, ela falou isso, né? Depois da lista, né? Eu tratei ela mal. E isso me pegou, né? Isso me pegou e fui trabalhar isso. E fiz um esforço sobre-humano por tratar ela bem, mas ainda senti aquilo dentro de mim. Passado um tempo, eu estava na casa de minha mãe, lá em Sumaré. Era uma segunda-feira e minha mãe estava com os álbuns de foto. Idoso adora álbum de foto. E começou a mostrar as álbuns de foto. E começou a mostrar as álbuns de fotos quando eu era pequeno. E lá tinha álbum de foto da primeira série. Sabe quando a gente tirava a foto da gente na carteirinha, com o globinho, a bandeirinha do Brasil? E depois a foto com a turma toda? Tava lá a foto com a turma toda e tinha lá a foto, estava na foto a tia Fátima, que era a nossa professora na primeira série. E a tia Fátima, para mim, era o demônio. Era o demônio em pessoa. Era. E eu lembro dos sofrimentos que eu tive na primeira série do ensino com aquilo. E quando eu olho para a cara da tia Fátima, a tia Fátima é a Xerox dessa pessoa de Hortolândia. E aí eu percebi que eu estava tratando mal esta minha amiga, porque eu via o rosto da tia Fátima. É uma ferida que foi escondida dentro de mim. E eu tive que mexer com essa ferida para me libertar. E o simples fato de eu entender que foi isso, já fez com que eu tratasse essa minha amiga bem. E tudo voltou ao normal, nesse sentido. E é uma grande amiga minha, até hoje. Uma grande amiga minha, que reza muito por mim. Ali tudo. Só que até então eu não sabia. Mas estava lá dentro de mim. E assim acontece conosco. Muitas coisas nossas estão enterradas. E é difícil desenterrar. Isso. Com isso, então, Jesus ele tem uma proposta para que nós possamos lidar com isso. E uma proposta psicológica. Jesus quer que nós entendamos que eu e você somos influenciados pelas circunstâncias que vivemos e que muitas vezes somos influenciados e também determinados por essas estruturas internas que nós carregamos em nossa mente. Estruturas essas que fazem com que nós sejamos
prisioneiros. Prisioneiros. A leitura. A proposta de Jesus é uma proposta que mexe com o humano. Vocês já perceberam na Bíblia que Jesus ele não fez um movimento revolucionário contra os romanos? Perceberam isso? Perceberam que Jesus não fez o... como chama? PASJ. Conhece o PASJ? Partido Anti-Sacerdote Judaico. Vocês perceberam que Jesus não fundou um partido contra os sacerdotes judeus? Vocês perceberam que Jesus ele não montou uma guerrilha e foi chamando seus discípulos e entregou para eles armas para que eles derrubassem o poder? Perceberam isso? Por que será que Jesus não fez isso? Porque para Jesus isso não resolve. Por quê? Porque para Jesus o mundo é reflexo daquilo que nós, humanos, somos. E se nós mudamos o poder, mas não mudamos o humano, a única coisa que a gente muda é o poder e nada mais. Sai um grupo que manda, mata, destrói, e entra um outro grupo que manda, mata e destrói. Simples assim. Porque o humano não foi transformado. A maioria das tentativas humanas de tornar o mundo melhor fracassam. Olha aí os acordos do meio ambiente. Veja o último acordo que teve agora, a COP26. Veja o último acordo que teve. Foi um fiasco. E por que foi um fiasco? Porque fracassou. Porque a gente muda a proposta, mas não muda o humano. E se o humano não muda, as coisas não mudam. E é assim que funciona. A gente faz lá a proposta de não poluir, de não fazer isso, de não fazer aquilo, mas ainda quando eu saio chupando sorvete na padaria, eu ainda jogo o papel do sorvete no chão. Eu ainda faço isso. Mudo nada. Eu falo do bem-estar da natureza, mas ainda eu pego e enveneno o gato do vizinho. Não mudo nada. Se o humano não muda, se o humano não deixar de ser a porcaria que ele é, o humano não transforma o mundo que ele vive. Nenhuma proposta de mudança mudará de verdade se o humano não mudar. Por isso, todo o enfoque do trabalho de Jesus não é mudar o mundo, mas mudar o mundo, o humano. E mudando o humano, por conseguinte, muda-se o mundo. Por isso a proposta de Jesus é mudar a pessoa. O mundo é um fracasso porque a humanidade fracassou. E mexer com isso, mexer com o humano, mexer com a mente humana, é a revolução proposta por Jesus. Essa é a verdadeira revolução. A proposta de mexer com a mentalidade. Isso, gente, é fundamental, tá? Então, veja, Jesus, mexer no mundo, você tira um grupo que escraviza e coloca um outro grupo que escraviza. Só que Jesus não veio escravizar, Jesus veio libertar. Por isso a proposta de Jesus não é mudar as estruturas, os poderes do mundo. Por isso que Jesus falou lá atrás, o meu reino não é deste mundo. É por isso. Jesus não veio mudar a proposta deste mundo. Veio mudar o humano, para que o humano seja aquilo que ele é.
cidadão, cidadã dos céus. A nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é dos céus. Pois é. E aí, gente, o reino que Jesus veio estabelecer depende de uma transformação psicológica, de tal maneira que seja total. Então Jesus veio mudar o humano por inteiro. E como começa toda mudança? Pela cabeça. Porque tudo começa na cabeça. Cabeça é tudo. Muda-se a cabeça, muda-se a pessoa. Lembrando que cabeça, coração e entranhas. Tudo começa aqui, tudo se decide aqui, tudo se sente aqui. Mas tudo começa sempre na cabeça. Por isso, então, essa transformação psicológica total, completa, ela precisa ser voluntária. Ela precisa ser assumida voluntariamente pelo humano. Jesus não pode obrigar o humano a mudar a mentalidade, porque senão ele estaria sendo o que todos os poderes desse mundo são. Essa mudança, ela precisa ser aceita voluntariamente por nós. Por isso, são pouquíssimos desses bilhões de pessoas que conhecem Jesus, são pouquíssimos os que realmente o conhecem, porque conhecer Jesus dá trabalho. Dá trabalho. Exige de nós um esforço. Um esforço. E aí, então, fechando a ideia, Jesus, ele resume todos os aspectos internos e negativos que nós carregamos dentro de nós, com todos os nossos problemas. Ele resume isso numa única palavra, a palavra pecado. Pecado é, então, todos os aspectos negativos que nós carregamos dentro de nós e que causam todos os nossos problemas. Isto é o pecado. O pecado. E aí, então, olha que interessante. Se transforma a nossa mentalidade, automaticamente se transforma o nosso comportamento. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, tá? Transformar a mentalidade, renovar a mentalidade, para que sejamos diferentes. E João vai colocar na sua carta, né? Para que nós possamos nos comportar como Cristo se comportou. O fundamento, então, do reino de Jesus está na libertação e transformação do humano. Por conseguinte, a transformação do mundo. Se eu sou libertado dessas forças internas, o mundo fica melhor. Pega numa família, o pai de família, pau d'água, violento, zoneiro, mau, quebra tudo, despreza os filhos, bate na esposa. Essa pessoa, ela perde tudo, vai para o fundo do poço. Essa pessoa, muitas vezes, ela se depara com a maior dificuldade e na maior dificuldade ela percebe que
tudo o que ela fez está errado. E essa pessoa, ela começa, olha, ela falou assim, nossa, vou parar de beber porque a bebida só me trouxe essa desgraça, ali tudo, né? Vou tentar ser uma pessoa melhor, e essa pessoa vai um passo para frente, um para trás, dois para frente, um para trás, 4 para frente, 2 para trás, e essa pessoa vai melhorando. Vai melhorando. Os filhos dessa pessoa começam a se reaproximar dele. Começam a se reaproximar dele, porque percebe que ele já não é mais um homem violento. Percebe que ele está tomando conta da sua própria vida. Não está destruindo a vida dos outros. Ele se tornou uma pessoa melhor. E se tornando uma pessoa melhor, melhorou toda a vida de sua família, dos filhos e até de sua ex-mulher, que já não tem que mais sofrer com ele. Ele já não ameaça mais matá-la. Tudo melhorou. Quando a pessoa muda de mentalidade, tudo se transforma. E o mundo à sua volta também se transforma. Sem a mudança de mentalidade, não há essa transformação. Então, lembrando, eu falei no encontro passado, em grego, mudança de mentalidade é a palavra conversão. Em grego, metanoia. Metanoia. É conversão, é mudança de mentalidade. E quando muda a cabeça, tudo muda, porque tudo começa na cabeça. Cuidar da cabeça é cuidar de tudo. O coração se sente melhor, as entranhas se sentem melhor, todo ser se sente melhor quando cuidamos da cabeça. Fiquemos em pé um minutinho para um momento espreguiçada psicológica. E vocês vão fazer da seguinte forma, mãos assim. Agora fazem assim, ó. Até estralou o meu aqui. Agora, tomando cuidado para não mostrar o barrigão, esse é no meu caso, tá, gente? Faz assim. Agora, vai você para a esquerda. Delícia. Vai você para a direita. Isso. Agora você vai dar a espreguiçada canina. Ela é assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Cachorro faz isso, né? No chão, espreguiçada gostosa. Pronto. Terminou a dinâmica. Podemos sentar. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Correto. Então, o mundo é do jeito que é, porque o ser humano é do jeito que ele é. Ok? Então, isso. Então, Jesus investe suas forças na mudança de mentalidade, na mudança do ser humano, para que o todo seja transformado. O todo seja transformado e modificado. Assim, então, a transformação do mundo é uma consequência natural da transformação do humano. E essa é a grande revolução proposta por Jesus. Essa é a grande transformação. Do ponto de vista psicológico, o humano vive subjugado por seus condicionamentos, suas paixões, seus vícios. Tudo isso fruto do pecado, dessas estruturas internas que nós temos, que faz com que eu fique com inveja daquele quadro. Ele foi elogiado, ela foi elogiada, eu não. Eu tenho inveja dele. E essa inveja, ela passa do limite quando eu quero destruí-lo. Então, quando eu quero destruí-lo, essa inveja, ela deu as mãos ao ódio. Ao ódio.
E quando a inveja e o ódio andam de mãos dadas, sai da frente, que o estrago é grande. Então, quando nós olhamos para essas forças internas, nós chegamos à conclusão que a nossa mente ela está como que contaminada pelo pecado. E aí a gente vai criando um monte de neuras psicológicas ali tudo. Eu olho para a pessoa, não vou com a cara dela. Esse não vou com a cara dela já é fruto dessas forças internas que chamamos de pecado. E ali então eu olho para a pessoa, essa pessoa deve ser chata, nossa, eu estou pré-julgando a pessoa, eu estou julgando essa pessoa. E ali então eu tomo consciência do pecado, mas eu acabo ficando com o sentimento de culpa pelo pecado que eu tenho. Se eu saio do pecado, eu caio na culpa. Se eu não tenho culpa, eu vivo o pecado. E essas estruturas internas, elas vão muitas vezes nos guiando. E por isso é que somos escravos, porque nós não tomamos consciência disso. Eu não tomo consciência que eu estou com inveja do quadro, daquele que levou 30 dias para pintar. Eu não tomo consciência que eu só levei 30 minutos. Eu quero que seja igual. E assim a gente vai vivendo. Por isso, então, a mente contaminada. E quando nós vivemos esse estado de prisão e escravidão, nós nos encontramos incapazes de escolher o melhor caminho. Repito, quando estamos aprisionados e escravizados por essas forças internas, nós nos tornamos incapazes de escolher o melhor caminho, porque nós não vemos com clareza. Mais ou menos podemos dizer que o humano não sabe e não pode saber o que é melhor para si mesmo quando é dominado por essas forças. E se nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos, como nós podemos imaginar algo melhor para o mundo inteiro? Repito, a mudança do mundo depende da mudança do humano. Ali tudo. Muito bem. Eu disse que os ensinamentos de Jesus têm por principal objetivo libertar o humano do estado de prisão e escravidão no qual ele se encontra. Jesus quer que eu seja livre. E por isso ele vai dar uma proposta para mim. Então, veja, aquela pergunta que eu tinha feito. Hoje nós temos bilhões de pessoas que se declaram cristãs. Só que os ensinamentos de Jesus não estão sendo praticados por estas. Apenas uma pequena minoria é que acaba praticando os ensinamentos de Jesus. O que eu quero dizer com você é que é o seguinte: somente a religião, ela não é capaz de transformar o mundo. Quando Jesus manda transformar o mundo, ele manda homens que foram renovados. Aqueles apóstolos, depois da ressurreição, Jesus falou para eles, vão, tornem discípulos meus e batizai-os. Jesus
quer que as pessoas se tornem discípulos dele, isto é, que essas pessoas possam viver livremente, e livremente na mente, a fim de que o mundo seja transformado por pessoas transformadas. A religião sozinha, ela não é suficiente para transformar o humano e o mundo. Mas aí tem um outro problema. Nem mesmo eu, Demétrio, sou suficiente para me mudar. Porque eu sou dominado por aquelas forças. Se eu sou dominado por aquelas forças, eu não consigo me libertar sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém e eu preciso de métodos de libertação. Eu estou numa prisão física, lá tudo, né? Eu preciso de uma lima para serrar a barra de aço para que eu possa sair. Eu preciso tirar uma cópia da chave no sabonete. Eu ensinando coisa errada aqui. No sabonete, fazer a cópia da chave para depois fazer uma chave e sair da prisão. Olha, eu preciso moitar uma colher para ir tirando um pouco do concreto ali com a colher para arrancar a barra e pular fora. Olha, então, eu preciso de método para sair da prisão. E sem a colher, sem a lima, sem o sabonete, fica difícil. Eu preciso de método, mas eu preciso também de uma ajuda. Sozinho eu não consigo me libertar. E esta é a condição humana. Nós temos um problema e nós não sabemos como que vamos resolver esse problema. Não se preocupem. Laboratório da Alma tem a solução. Calma, não é tão fácil assim também, né? Não é tão fácil assim também não. Vejam, os ensinamentos de Jesus são uma fonte de água viva, apta a saciar a mais profunda sede de conhecimento. Contudo, para beber da água viva, é preciso realizar o esforço de caminhar até a fonte. Ok? Jesus está aí. Ele tem método, ele tem proposta para nós. Ele tem a proposta. Ele pode me ajudar, mas eu tenho que oferecer o mínimo. E o mínimo é o esforço de caminhar até a fonte. Caminhar até a fonte. Ainda assim, tem pessoa que vai até a fonte e fica dando volta em torno do poço. E acaba não bebendo a água. Ali tudo. Então, eu preciso caminhar à fonte e preciso beber da fonte. Eu preciso também ter o desejo de beber. Eu preciso caminhar até ela e preciso ter o desejo de beber. Sem isso, eu não bebo. Eu preciso ter interesse pelo conhecimento de Jesus para que esse conhecimento ajude-me na libertação daquelas forças internas que nos aprisionam. Então, o esforço por conhecer a pessoa, o pensamento, o jeito de ser de Jesus, esse esforço ele é necessário. O Laboratório da Alma, essa proposta, já é um esforço nosso. Tá? Mas você que participa também vai precisar se esforçar. Por quê? Porque quando você chega perto da sua autoimagem, ela vai reagir com os mecanismos de defesa. E ela, reagindo com os mecanismos de defesa, ela vai tentar impedir que você progrida. E aí, eu já falei no encontro passado, vem aquelas coisas. Ah, vou hoje não. Estou cansado. Ó, tem churrasco, agora eu vou. Ah, sei lá, aquilo que o Frei falou, eu não gostei daquilo não. Quer saber? Não vou mais não.
Isso. Então o que acontece? Forças vão tentar fazer com que nós não bebamos da fonte. Então esse esforço, ele é necessário. E quando falo esforço, é esforço. Gente, não é tão simples, não é tão gostoso ter que ler um textinho, ter que ficar 1h30 ouvindo um gordinho falando, ter que pegar a Bíblia, dar uma relida, ter que parar e pensar em si mesmo, ter que pensar em coisas dolorosas do passado e do presente. Gente, tudo isso exige um esforço da gente. Um esforço da gente. Como aquilo que eu dava exemplo. Chega a mulher para o esposo, olha para a cara dele, nós precisamos conversar. E eles estão com problema. E ele, eu estou assim, eu estou assado. Sentar para conversar nem sempre é legal. Exige um esforço. E na conversa tem que ter o esforço de respeitar um ao outro. Porque o outro pode falar uma coisa que eu não gosto e eu posso responder de uma maneira desagradável. Então eu tenho que me esforçar por segurar minha língua. Tenho que me esforçar. Então, o esforço, ele é necessário, tá? Os ensinamentos de Jesus, eles não são uma filosofia para se aprender e guardar na memória. Também não é uma ideologia, também não é um método mágico, tá? A transformação desses aspectos negativos que todos nós carregamos dentro de nós, somente pode acontecer por meio de uma prática perseverante. Por isso, quem faz, por exemplo, acompanhamento psicológico, uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, e vai indo, sessões e sessões. Dá trabalho. Quem faz direção espiritual com os freis, com os monges, com os padres, encontro, precisa ser perseverante. Quem faz um curso de espiritualidade, aula, são esforços que tem de ser feito. Quem vai trabalhar o laboratório da alma vai ter que olhar para si. Vai ter que parar e olhar para dentro. E perceber as coisas cabeludas que tem aqui dentro. Vai ter que olhar. Vai ter que se sentir. Vai ter que perceber. E vai ter que aceitar que é assim para mudar. Para se libertar da condição em que nos encontramos, precisamos então nos esforçar. Certo? Nos esforçar. Então o que acontece? Nós vamos, a partir de cada encontro, nós vamos apresentar a metodologia de Jesus, tá bom? Sem o conhecimento dessa metodologia, não há como a pessoa colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Boa parte das pessoas que conhece Jesus, mas não vive o que Jesus prega, não vive o que Jesus prega porque não conhece o método de Jesus. Não se atentou ao método. E por desconhecer o método, não consegue fazer direito. Eu vou fazer um muro, mas eu não conheço o método de plumagem, de amarração dos tijolos. Eu vou fazer um muro, o muro cai. Escreva, cai. Se eu fizer, cai o muro. E assim vai. Como fulano vai tentar fazer uma comida, não sabe fritar um ovo, vai fazer lá, não vai fazer. Vai desandar. Escreva, vai desandar. Vai precisar conhecer o método. Ponha 2 ovos. Tem que quebrar os ovos, gente. Antes de colocar. Não é? Tem que fazer isso.
Não adianta jogar lá dentro. Né? Precisa quebrar o ovo. Então o que acontece? Nós precisamos conhecer o método. E conhecendo o método, nós teremos condição de colocar em prática aquilo que Jesus propõe para a nossa mente. E reforçar o seguinte, olha, esse conhecimento desse método, não há nenhum segredo, mas são poucas pessoas que o possuem e mais poucas ainda as que se interessam por ele. Muitas pessoas já leram e releram ao longo de décadas as Escrituras Sagradas, mas não ocorreu mudança nenhuma. Mudança nenhuma. Eu conheço grandes estudiosos da Bíblia que são pessoas que vou falar para você, olha, essa pessoa, ela chega perto do próprio diabo, o diabo sai correndo de medo. E a pessoa sabe a Bíblia de cor e salteado. Tome muito cuidado, então, nesse aspecto, tá bom? Essencialmente, os ensinamentos de Jesus, eles contêm, então, um caminho de autotransformação psicológica. E esse caminho de autotransformação, ele nos convida a seguir, tá? E aí o que acontece? A única forma de eu ter essa mudança de mentalidade, através desse método, isso vai ter que passar por um processo de aceitação do convite que ele faz. Por isso que o meu papel aqui, eu falei para vocês, é convencer vocês que Jesus tem uma proposta boa e que vocês vão topar a parada. Sem topar a parada, sem querer ir à fonte, nós não vamos conseguir beber da fonte. Então, eu tenho que vender um peixe. E o peixe é, Jesus tem método, o método dele é bom, mexe com as estruturas internas, liberta a nossa mentalidade, e a nossa mentalidade liberta faz com que nós nos autotransformemos. Ali tudo. Então, a menos que aceitemos esse convite e comecemos a praticar o que ele propõe, nós desperdiçaremos nossas energias e nossas vidas com as futilidades desta vida. E nós não vamos ser o que podemos ser e o que devemos ser. Vamos ficar aquém. Nossas potencialidades não vão atingir o seu auge. Tá? Quando nós conhecemos e praticamos esses conhecimentos, essa proposta de Jesus, nós automaticamente também nos aproximamos daquilo que eu falava, o sentido da vida. E quando a vida tem sentido, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Essas forças internas, o pecado, muitas vezes as causas são desconhecidas, elas estão inconscientes, como aquele caso que eu contei da tia Fátima. Como o caso da tia Fátima que eu contei para vocês. Elas estão inconscientes. E quando elas estão inconscientes, nós vamos vivendo a nossa vida, deixando a vida nos levar. E quando a gente vai vivendo a vida, deixando a vida levar a nossa vida ela é uma vida medíocre. Isto é, ela não atingiu o que ela podia ser, vida plena. Só que Jesus veio para que todos tenham vida. E que tipo de vida? Vida plena. É a vida autotransformada. É a vida total. Então, para isso é preciso viver verdadeiramente a individualidade e a liberdade. Individualidade, ser quem nós somos verdadeiramente.
a liberdade, poder ser verdadeiramente quem nós somos. E aí, olha, a verdadeira individualidade, ela é uma manifestação das características da nossa alma, que cada um possui, mas que permanecem escondidas, permanecem latentes dentro de nós. Eu e você temos qualidades, qualidades e qualidades. Deus colocou mais ali nela uma coisa, mais aqui nela outra coisa, ali nele outra coisa, aqui neste outra coisa. Colocou habilidades. Mais aqui, menos ali. Mais aqui, menos ali. Ele colocou em nós essas habilidades. A individualidade é exatamente essas diferenças. Aqui tem mais, ali tem menos. Mas ali tem mais tal coisa, ali tem menos. São os temperos que Deus colocou dentro de nós. E cada um tem mais sal, um pouquinho mais de açúcar, de azeite. Cada um tem um pouco mais de tempero. E isso faz com que eu seja exclusivo e totalmente diferente de vocês. E vocês sejam exclusivos e totalmente diferentes de nós. Mas se você não atinge seu potencial e eu não atingo o meu potencial, nós viramos tudo igual. Ficamos todos iguais. Nós não viveremos a nossa verdadeira identidade, individualidade. Porque está todo mundo nivelado por baixo. Eu tinha uma raiva daquela história de camisa de formatura, mas eu tinha uma raiva dessa coisa de colocar roupa igual em todo mundo, mas eu tinha uma raiva de colocar roupa igual em todo mundo. Ficava todo mundo parecendo uns pinguins, mas olha, eu vou falar para você, eu tenho uma raiva dessa coisa, porque fica todo mundo igual. E a gente tem uma mania de deixar todo mundo igual, a gente gosta de deixar todo mundo igual. Ali tudo, né? E no Congresso Eucarístico Nacional, todos os padres com a mesma estola. Ai, meu Deus! Né? Essa coisa de tornar todo mundo igualzinho, a coisa mais... A gente acaba sendo assim na mente, porque a gente acaba não vivendo quem nós somos de verdade. Essas diferenças que Deus colocou dentro de nós. Eu e você somos exclusivos. Nós não somos especiais, mas somos exclusivos. Cada um de nós é diferente nesses aspectos profundos. E a liberdade, gente, a verdadeira liberdade é uma condição psicológica na qual a pessoa, havendo eliminado dentro de si aqueles aspectos negativos que nos aprisionam, experimenta a liberdade de pensar com a própria cabeça. Liberdade. Decidir com o próprio coração e sentir com suas próprias entranhas. Nós não podemos nos libertar sozinhos, mas dentro de cada um de nós já se encontram presentes todos os recursos necessários para a realização da mais importante de todas as tarefas de nossa vida, a autotransformação. Então, todos os mecanismos já estão dentro de nós. E Jesus sabe operar esses mecanismos. E aí vai vir seu método. Ok? Até aqui? Ok? São 9 horas, tá? São 9 horas, conforme combinado. Deu 9 horas, nós acabemos. Esse nosso bate-papo estará em vídeo já na semana que vem. E também vocês dão uma olhada no canal, os vídeos antigos sobre o Laboratório da Alma. Tudo começa na cabeça, tudo se sente no coração, né? Tudo se decide no coração, tudo se sente na barriga. Então tem todos lá os videozinhos lá. Vão vendo que tem umas coisinhas boas lá. E para o mês de dezembro, vamos estar soltando um vídeo já falando um pouquinho sobre quais os passos do método, tá bom? Vou dar um resumo
do método, mas no Laboratório da Alma nós vamos trabalhar cada parte do método. E aí vou dar lições de casa para você, tá bom? Lição de casa. No e-mail, para quem passou o e-mail, então o que eu fiz? Eu criei um link para vocês colocarem o e-mail de vocês, e nesse link vocês colocam o e-mail, eu copio e vou devolver o e-mail com material para vocês. E aí agora eu vou mandando material. Sempre que tiver material novo, eu vou mandando. Então, eu vou estar repostando o link na página do Padre Demétrios, tá bom? Na página do Padre Demétrios, no Facebook. Entra lá, copia o link, coloca lá. E aí vou estar mandando material para vocês. Então lá já está a primeira folha, que é os conceitos do encontro passado, e a folha sobre a questão do acordar, do despertar, que é um texto do Tony de Mello, do padre Antony de Mello. Também já coloquei hoje esse texto para vocês, ok? E lá está o link também, no e-mail, está o link do canal Mestre de Mim, tá? O canal onde nós colocamos os vídeos no YouTube, ok? Muito bem. Perguntas. Pergunta vocês podem me mandar nos comentários do vídeo no YouTube, e também vocês podem me mandar no próprio Facebook, tá bom? No próprio Facebook, conforme a gente vai trabalhando aí tudo, né? Fica muito legal vocês mandarem as perguntas nos próprios vídeos do YouTube, é muito legal. E fica gostoso, porque aí o vídeo ele tem mais visualização a partir dos comentários, é legal, ok? Então, quem quiser fazer pergunta por lá, a gente agradece bastante, ok?